Amém, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, graça e paz aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão em casa, que Deus continue falando conosco, né? Já começou falando através do louvor, vamos agora através da parte que nunca nos será tirada, né? Que é a palavra dele. Queria estar convidando os irmãos, está abrindo a Bíblia no livro de Evangelho de Lucas, versículo 5, capítulo 5, Lucas capítulo 5, Lucas 5, o versículo de 1 ao versículo de número 11, onde fala de um texto muito conhecido, que fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Amém? Todos acharam? Vou estar lendo, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, Deus, nós glorificamos, Pai, o Teu nome. E sabemos que a Tua palavra, Deus, é pura e escudo para os que em Ti confiam, Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É saúde, Senhor Deus, para os nossos ossos, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz. Pode passar os céus e a terra, Pai, mas a Tua palavra permanece para sempre. E o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e de eternamente. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor fale de uma forma especial aos nossos corações nessa noite, que seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação, Pai, das nossas vidas. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto já disse, o título do texto já fala que Jesus, né, ele realiza uma pesca maravilhosa, né, uma pesca, né, onde os discípulos, né, os homens pescadores, né, passaram a noite pescando e nada pegaram. O texto dá a entender isso. A gente presta, né, o que mais nos chama atenção nesse texto é a pesca que Jesus faz. Enche o barco, a rede de peixe. Mas eu lendo esse texto, Deus falou tanto comigo, ao meu coração. Versículo por versículo, Deus foi me ensinando muitas coisas para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário como cristão.
na presença dele. Logo no começo diz que Jesus estava ensinando na beira da praia do lago de Genesaré. E diz que a multidão o apertava. Aí eu fico pensando, por que a multidão apertava Jesus? Por que a multidão não podia, embora sendo uma multidão de pessoas, não podia cada um sentar no seu lugar? Senta um aqui, o outro ali, o outro mais perto, o outro mais ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali. Se ficar de forma mais confortada para ouvir a palavra que Jesus estava ensinando, né? Mas o texto diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Deus falou ao meu coração de uma forma, através desse versículo, que muitas das vezes, nas nossas vidas, às vezes, a multidão, eu fico pensando, talvez aqueles que estão mais perto de Jesus, está impedindo aqueles que estão mais longe. Né? Um está mais perto, o outro está mais no meio, o outro está mais atrás, o outro está mais lá no final. Talvez aqueles que estão mais perto está impedindo aqueles que estão mais lá atrás de chegar para perto de Jesus. E às vezes, meus irmãos, quantas das vezes se nós não vigiarmos as nossas vidas, se nós não levar a sério aquilo para aquilo que nós fomos chamados, a gente tem dificultado aqueles que estão mais longe para chegar para a presença de Jesus, para chegar para mais perto, para ouvir o Evangelho. Talvez com os nossos comportamentos, né? Com os nossos comportamentos, às vezes, espera aí, mas o Jorge é crente, o Jorge é da igreja, mas ele faz essas coisas, ele faz isso, ele fala desse jeito com as pessoas, ele tem esse tipo de conversa. O Jorge age dessa forma, mas é crente. Há quanto tempo que o Jorge é crente? Há mais de 10 anos, mas ainda continua desse jeito. Às vezes, com o meu comportamento, com as minhas atitudes, eu estou impedindo aqueles que estão querendo chegar. Eu estou agindo de forma que, talvez não vou falar assim impedindo, né? Mas estou dificultando para aqueles que estão mais longe se chegar para perto de Jesus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Evangelho, a palavra que liberta, que restaura, que cura, que transforma. Eu acredito isso, que a multidão, se ela tivesse mais comportadinha, fico imaginando no culto, né? Trazendo para o culto. Imagina bem se a igreja, em vez de ficar sentadinha cada um nos bancos, se levantasse todo mundo e ficasse aqui apertando o pregador, aquele que estava ministrando a palavra de Deus. Não seria mais difícil mesmo? Então, às vezes, com o nosso comportamento, ainda que para ouvir a palavra de Deus, a gente vem para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, né? Porque a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, mas ainda que para ouvir, a gente vem, ouve a palavra de Deus, mas sai da porta para fora, às vezes, continuamos vivendo da mesma forma. E assim, eu estou dificultando para aqueles que estão lá fora querendo chegar para o Evangelho, para a presença de Deus. E agora, irmãos, a gente olha para a atitude que Jesus teve diante disso. O texto diz que a multidão apertava. Jesus olha e vê 2 barcos. Os pescadores que estavam lavando as redes. Jesus olha para eles e diz, não sei de que forma Jesus disse, mas eu acredito que seja da forma mais mansa, humilde, mais correta. Jesus pedia aqueles barcos emprestados, porque Jesus era santo no seu falar, era puro no seu falar. Ele olha e fala, me empresta um barco, porque a multidão apertava. O texto diz que Jesus entrou em um dos barcos e disse para Pedro, para Simão, que era de Simão, e disse para Simão, afasta um pouco da praia. Com isso eu aprendo, meu irmão, minha irmã, Jesus resolveu o problema. Como você tem agido em meio aos apertos da vida?
Como que você tem agido em meio às dificuldades, aquilo que tem te dificultado de viver uma vida santa, de viver uma vida cristã, de viver uma vida com Deus? Como que você tem agido diante dos apertos no seu lar, dos apertos na sua família, na sua vida cotidiana? Como que você tem agido? A melhor forma que a gente deve fazer é sim orar. É orar, né? A primeira atitude que a gente deve tomar diante das situações adversas da nossa vida é orar, pedir direção de Deus, né? Como cristãos, a primeira atitude que nós devemos ter é essa. Mas às vezes, meus filhos, a solução está na nossa frente. A solução está do nosso lado e nós não queremos enxergar. Deus age de forma sobrenatural, Ele é Deus, mas Ele age de forma natural também. Pensando nisso, eu fico olhando para Jesus, ali na multidão está apertando. O que Jesus podia fazer? Ele não podia criar ali, chamar uns anjos para ficar do lado dele? É a ação sobrenatural. Ele não podia chamar? Né? Como Eliseu, quando está lá, que ele fala para o rei de Israel não passar por aquele lugar que o rei da Síria estava cercando ele, estava esperando, quando o rei da Síria fica sabendo que é o Eliseu, e manda o exército lá para prender Eliseu. O servo de Eliseu, Geazi, vê aquele exército e entra para dentro assustado, fala: ai meu senhor, tem um exército lá fora para nos prender. Eliseu vai e ora a Deus, né, e fala para ele: abre os olhos desse meu servo para que ele possa ver. E o servo de Eliseu lá, Geazi, olha e vê. Quando Deus abre os olhos espirituais dele, ele vê, né, um exército, carruagens, cavalos de fogo, anjos de fogo em volta deles. Jesus não podia também, sendo Deus, quando ele disse para Pedro: Deus, ô Pedro, para que você cortou a orelha do guarda? Eu peço para Deus, ele me manda 12 legiões de anjos. Ele não podia pedir pelo menos 2 anjos, um anjo, para fazer a multidão afastar um pouco dele? Podia, né? Mas Jesus age de forma natural. Ele olha e vê 2 barcos e pede um barco emprestado e afasta da praia. Resolveu o problema. Quero ver vocês me apertar aqui dentro da praia. Vai ter que molhar todo mundo. A multidão ficou na praia. Jesus afasta um pouco para dentro da praia e dali ele tem uma visão mais ampla do povo. Apesar que ele sendo Deus, ele sabia quem estava ali, conhecia os corações. Mas ele afasta e tem uma visão mais ampla do povo. Às vezes na nossa vida, Deus quer resolver as coisas de forma natural na nossa vida. Mas a gente quer esperar o sobrenatural. Às vezes Deus está resolvendo da forma natural. Ele pode, Deus, fazer de forma sobrenatural e natural. Vou contar uma coisa rapidinho aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Nós foi entregar uma cesta básica uma vez, né? Nós montou a cesta básica, né? E a pessoa que mora mais longe, a gente leva de carro, a pessoa vem buscar de carro. Mas nisso tinha uma família perto. Uma família perto, eu falei: essa aqui eu já vou levar. Só que no caminho da casa dessa família tem uma casa que tem vários cachorros e os cachorros ficam na rua. E o que eu estou falando dos 4, todos os 4 avançam, mas um deles pega mesmo, morde, vem mesmo para morder. E se eu quisesse passar perto daqueles cachorros, eu tinha que dar uma volta grande. E com a cesta básica na mão. Aí eu orei, indo no caminho, eu orei a Deus, falei: Deus, fecha a boca do cachorro lá. Falei para Deus desse jeito na oração. E eu acabei de orar, meus irmãos, minhas irmãs, olhei no canto da rua, sério mesmo, um pedaço de bambu desse tamanho. Na medida, um pedaço de bambu desse tamanho, senhor. Nem muito leve, nem muito pesado. Suficiente que dava para eu segurar com a mão, para não deixar o cachorro chegar em mim. Deus falou para mim assim: filho, eu vou usar você mesmo para fechar a boca do cachorro. Do leão, eu esperava Deus fechar como ele fechou a boca do leão com Daniel na cova. Eu esperava desse jeito. Eu falei: eu vou passar. Orei, esperando Deus passar lá e o cachorro ficar quietinho. Mas Deus falou: você mesmo vai fechar a boca do cachorro, filho. Do cachorro você pode. Se fosse o leão, eu fechava. Mas do cachorro é você. Peguei o bambu aqui. Não é que foi. Aqui foi resposta de Deus. Não vou contar os detalhes, mas foi resposta de Deus. Não machuquei o cachorro não me mordeu e o cachorro não chegou em mim.
Mas foi resposta de Deus. Às vezes Deus quer resolver as coisas no natural da nossa vida. E eu estava outra vez passando por uma situação, né, em casa, e esperando a resposta de Deus, orando e pedindo. E um dia na palavra, o pastor ministrando a palavra, ele disse: talvez o que você está pedindo para Deus já está na sua mão. E estava mesmo na minha mão, estava na minha casa. E eu esperando outra coisa, que tinha outras coisas. Deus age dessa forma. Ele pode agir no sobrenatural, mas Ele age de forma natural nas nossas vidas. E o texto continua. Depois Jesus olha para os pescadores, que ainda não eram discípulos, eles eram apenas pescadores ainda. Jesus fala: agora volta para o mar. Volta para o mar agora. Aí eu fico pensando, não é fazer barganha, não é fazer troca com Deus, não. A gente não precisa falar para Deus: Deus, eu vou fazer isso para o Senhor fazer isso para mim. Fala para eles: volta para o mar, vocês me serviram com o barco de vocês, agora eu vou servir vocês com aquilo que vocês estão precisando. Não é fazer troca com Deus, não. Mas se a gente for ver a palavra de Deus, as bênçãos de Deus decorrem na nossa vida através da obediência. Deuteronômio 28 está lá. Você quer ler? Lê do 28, do versículo 1 ao 14. Você vai ver das bênçãos decorrentes da obediência. Isaías, né, 1:19 fala: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então as bênçãos de Deus na nossa vida decorrem da nossa obediência, né? O amor de Deus é incondicional. Porque se você for ver João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Então, antes da gente crer, Deus já tinha nos amado. Quando nós estávamos lá no mundo ainda, Deus já tinha nos amado. Quando eu estava lá, não vou nem falar os lugares, mas no mundão, Deus já tinha me amado. Aí depois eu vim crer. Agora, as bênçãos de Deus na nossa vida decorrem da nossa obediência. Quando a gente procura obedecer a Deus, Deus nos abençoa com aquilo que nós precisamos. Não é fazer troca com Deus, não. E não é pedir para Deus aquilo que a gente não precisa também, não. Deus supre as nossas necessidades. Deus diz para eles: volta para o mar. E eles olham para Jesus e falam assim: mas Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Aí eu fico pensando para aqueles pescadores, será que eles eram pescador amador ou era pescador profissional? E eu acredito que eles eram profissional, né? Os homens tinham barco, tinham rede, então eles eram pescador profissional, eles não eram pescador amador. Pescador amador, acho que nem amador eu sou, mas se você for num pesqueiro aí, você põe lá uma isca, lá, uma ração, você pega tilápia de 1 quilo, meio quilo, 2 quilos. Né? A gente sabe pescar, mas é diferenciado um pescador amador e um pescador profissional. O profissional, né, quando ele pesca de forma profissional mesmo, respeitando, né, as coisas legais que tem que respeitar, ele sabe o lugar certo de pescar, ele sabe qual tipo de peixe que puxa naquele lugar, sabe a isca exata para usar, né, sabe o melhor horário, quer dizer, sabe, não, ele deduz, né, ele pelo menos imagina o melhor horário para pescar. Aí eu fico pensando naqueles pescadores. Vocês acham que eles tinham ido pescar de qualquer jeito? Foi assim: vamos ver se nós pegamos alguma coisa? Não, eles foram tudo planejado. Foi na hora certa, no lugar certo, levaram os equipamentos certos e não pegaram nada. Aí Jesus disse para ele, depois que eles tinham passado a noite inteira no mar, Jesus disse: agora volta para o mar. Eu entendo, meus irmãos, que por mais profissional que tem na terra, tem os profissionais de várias áreas, né? Tem profissional de direito, profissional de saúde, profissional de construção, profissional do campo, profissional de todas as áreas tem os profissionais. Cada profissão tem seus profissionais. Jesus, ele está acima de todos estes. Jesus, o nosso Deus, está acima de todos estes. A sabedoria, o entendimento, o poder dele está acima de todos estes. É o Deus que nós servimos. E diz que eles voltam para o mar, chega lá e lança a rede. Lança a rede e diz que quando eles começam a puxar a rede, encheu de tanto peixe que rompia as redes. Quantos barcos Jesus tinha pedido emprestado? Um só, né? Um barco, né, presidente? Pediu um barco emprestado. O texto diz
que eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco. Eles saíram com 2 barcos a noite inteira e não pegaram um peixe sequer. Foram obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a ordem de Jesus. O barco deles não ia ser suficiente para suportar a bênção de Deus. Na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, quando Deus nos abençoa, quando Deus faz na nossa vida aquilo que nós... Porque a palavra dele diz que ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Será que os discípulos iam pensar que eles iam pegar aquela quantidade de peixe? Eles olham e falam, nosso barco não vai aguentar. Pede ajuda para o outro barco. Vem cá ajudar nós, porque o nosso barco não vai aguentar. A bênção de Deus na nossa vida é assim. E o texto diz que eles enchem os 2 barcos. Os 2 barcos, né? Enchem os 2 barcos de maneira tal, se a gente for ver, meus irmãos, o versículo 7, o final do versículo 7, de maneira tal que iam a pique. Enche os 2 barcos. Não sei quantos, vamos supor que cada barco suportava, sei lá, 100 quilos de peixe, 200 quilos de peixe. Eles pescaram mais de 400, porque encheu os 2 barcos de maneira tal que o barco parecia que ia a pique. O que nós aprendemos com isso? Às vezes na nossa vida, aquilo que Deus nos dá parece que vai afundar, né? Parece que vai. Será que Jesus ia brincar com o sentimento deles? Será que Jesus ia brincar com eles de querer dar uma alegria momentânea só para eles, de pegar os peixes e depois deixar o barco afundar? Deixar o barco ir a pique? Será que Jesus brinca, meus irmãos, com nós, com a nossa vida? Será que Jesus brinca de nos abençoar com uma vida matrimonial, com um casamento abençoado na presença dele, para depois deixar ir a pique, para depois deixar afundar? Às vezes parece, muitas das vezes, alguma situação na nossa vida, o nosso ministério na presença de Deus, o nosso ministério, a gente faz parte do ministério de louvor, o ministério da ministração da palavra, o ministério os departamentos interno, presidente, vice-presidente, a direção. Será que Jesus permite nós fazer parte disso para depois deixar ir a pique, afundar? E às vezes, aqueles que ficaram na beira da praia lá, a multidão que ficaram na beira da praia, não estava vendo aquilo que eles estavam passando ali, a quantidade de peixe que eles tinham pegado. E às vezes muitos que estão de fora não estão vendo o que Jesus está fazendo na sua vida, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o quanto Deus tem nos abençoado. E às vezes parece que tem a situação assim que vai afundar, que vai a pique. Mas não vai não, porque Jesus está presente. Porque Jesus está presente. É assim nas nossas vidas. E no final, o versículo 10 e 11, o versículo 10 e 11, para a gente encerrar, meus irmãos, para a gente guardar essa palavra de Deus no nosso coração e botar em prática nas nossas vidas. A parte mais importante desse acontecimento, versículo 10 e 11 diz assim, o 10 é a continuação do 9, né? E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles queriam pescar, não queriam? O que eles mais queriam fazer quando eles saíram com os barcos de casa, né, quando eles pegaram seus barcos e entraram para o mar, era pescar. Pegar algum peixe, levar para sua casa, para sua família, para o comércio, né? Porque eles eram pescador profissional.
E acontece tudo aí, essa situação na vida deles, eles vão, não pega nada a noite inteira, Jesus vem e enche o barco deles. E eles voltam com o barco cheio para a beira da praia, para a beira do lago de Genesaré. E o texto diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu fico pensando, será que o barco de peixe apodreceu na beira do mar? Será que o barco de peixe, né, aquilo que Jesus deu para eles, ficou lá? Eu acredito que não. Com certeza não. As suas famílias foram abençoadas com aquilo. Suas famílias usufruíram daquilo. Os seus entes queridos usufruíram daquilo. Então, quando você segue Jesus, quando a gente resolve seguir Jesus, nada que nós temos se perde, não. Vira pó, não. Seguir a Jesus para as nossas vidas no dia de hoje. E eu fico pensando, se fosse se Jesus estivesse aqui hoje de forma física hoje, Jesus estivesse aqui, e nós fôssemos aqueles pescadores, nós deixávamos tudo e seguimos Jesus. Eu fico imaginando Jesus na frente e nós atrás seguindo Jesus. Fico imaginando, será que Jesus ia olhar para trás e ia falar para a gente assim, vamos dar uma desviadinha para cá? Vamos dançar um bailinho aqui? Vamos fazer uma fofoquinha aqui? Vamos pular um broco aqui? Vamos pular um carnaval aqui? Será que Jesus falava isso nos dias de hoje? Olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero, assim, eu olho para um irmão ou para uma irmã, eu olho para uma pessoa, a pessoa que está do meu lado, para mim, eu não sou nem mais nem menos que ela. Assim, nós somos todos iguais, assim, diante de Deus. Porque Deus nos amou, como diz o texto de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas às vezes eu questiono um pouco, mas não sabe o quê? Questão de, às vezes, vamos fazer um grupo aqui na igreja para a gente evangelizar no carnaval. Eu questiono comigo mesmo, assim, sozinho, às vezes, né? Às vezes eu paro, converso com a Gisele. Eu fico pensando, será que Jesus, se ele estivesse aqui hoje, nós começando a seguir ele, hein? Né? Porque os pescadores estavam começando a seguir, né, presbítero? Eles não eram discípulos ainda, não é mesmo, Leandro? Eles eram apenas pescadores. Mas depois que Jesus vai eleger eles como os discípulos, eles estavam começando a seguir. Será que Jesus ia levar eles para o ponto fraco deles? Para o lugar onde o pecado domina? Para o lugar onde a bebida domina? Para o lugar onde a pornografia, a prostituição domina? Será que Jesus ia levar eles para esses lugares? Aí eu fico pensando, vamos evangelizar no carnaval. Sabe por que não vai? Quantos dias tem um ano? 365 dias, não é? Quantos dias é de carnaval? 5 dias. Vocês perdoam eu falar assim, mas eu falo para a gente entender melhor, né? São 5 dias. Por que não vai evangelizar? E os outros 360 dias? Por que tem que ser logo nos 5 dias de carnaval? Se a gente quiser evangelizar mesmo, desce no centro, um final de semana comum, desce na praça, lá no mínimo 20 pessoas, você vai encontrar lá para você evangelizar. Pessoas mais sóbrias, né? Porque às vezes, eu falo isso porque eu já fui do meio. A pessoa com um efeito de álcool na cabeça, com um efeito de droga na cabeça, pode ser um ou outro que é tocado pelo Espírito Santo, que Deus, mas a pessoa com efeito de álcool, com efeito de droga na cabeça, não tem ouvido, não tem coisa para ouvir, não. Se quiser evangelizar mesmo, vai um dia normal, um final de semana lá embaixo, vai todo final de semana, ou não, vai um final de semana por mês, dá para você ir 12 dias por ano. Evangeliza os 12 dias. Agora prefere evangelizar logo nos 5 dias de carnaval? E antes da gente encerrar, mas espera aí, Jesus comeu com o pecador, né?
na casa de Zaqueu, ele era pecador, né? Jesus entrou na casa de Zaqueu, comeu com o pecador. Jesus conversou com a mulher adúltera. Verdade, irmãos. Jesus conversou com a mulher cananeia, né? Com a mulher Ciro-fenícia. Jesus ia por meio dos pecadores. Ele veio para isso, meus irmãos. Foi para isso que ele veio, para libertar os pecadores. Eu quero dizer que não tem problema nenhum. Eu, você, cada um de nós, todos nós, não tem problema nenhum. Você dá um abraço naquela sua amiga pecadora, não. Não tem problema nenhum você abraçar aquele seu amigo pecador, não. Aquele seu amigo que bebe, aquela pessoa, ente querido seu que bebe, que fuma, que prostitui, não tem problema nenhum isso. Mas eu quero que a gente veja na Bíblia, se na Bíblia tiver, porque eu ainda não vi. Agora, se tiver, se me mostrar, eu vou ver e vou acreditar naquilo. Qual deles estava no ato do pecado que Jesus estava lá junto com eles? Qual deles? Quando Jesus estava com estava com Zaqueu. Aonde Zaqueu estava? Ele estava defraudando alguém? Cobrando imposto injusto? Não, Zaqueu estava na sua casa. A mulher adúltera, que o povo queria apedrejar, ela estava, quando Jesus estava com ela, ela estava ali no ato do adultério, e Jesus do lado dela? Não, ela estava sendo trazida pela multidão para ser apedrejada. Não tem problema nenhum, meus irmãos. A gente, e é nosso dever isso, anunciar o Evangelho, amar o pecador, mas denunciar o pecado. Não ficar apontando o dedo, falando, sei isso, sei aquilo. Mas os momentos oportunos vai surgir. As oportunidades daquela pessoa que está do seu lado, daquele amigo, daquela amiga, né? Daquele homem, daquela mulher que está do seu lado, que ainda não conhece a Cristo, que ainda não seguiram esse Jesus que os pescadores seguiram, de passar a conhecer, vai surgir. E você, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus que habita hoje em nós, que habita em nossas vidas hoje, falar para ela, isso que você faz, de acordo com a Bíblia, não é correto. De acordo com a palavra de Deus, não é correto. E Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer de você uma nova mulher, um novo homem, uma nova criatura. A palavra que Deus colocou, meus irmãos, no meu coração essa noite. Eu queria estar orando mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos, fechar as nossas cabeças. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós, Pai, Deus, nós olhamos para nós, Pai, para nós mesmos, como homens, seres humanos, carnais, e às vezes questionamos, Pai, entre nós mesmos, perguntamos, quem somos nós, Pai? Quem somos nós, Senhor Deus, para chegar diante do Senhor por nós mesmos, Pai, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, chegar diante do Senhor, Deus. Poder, Senhor Deus, ler, Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que nós não somos nada, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo, que o Senhor escolhe as coisas desprezíveis, Senhor Deus, que o Senhor escolhe as coisas pequenas, que o Senhor escolhe as coisas que não são, as fracas, Senhor Deus, para confundir as fortes, para confundir aquelas que são, para confundir as coisas grandes, Pai. E nós te louvamos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos chamou, Deus. Um dia, Senhor Deus, a boa mão do Senhor, Pai, nos alcançou e nos fez, Senhor Deus, tem feito de nós uma nova criatura por meio do Teu Filho Jesus. Através da verdade, Deus, que é a Tua palavra, Deus, que nós vamos conhecendo e sendo libertos através dela, Pai. Senhor Deus, e nós te entregamos, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar de graça. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, Deus, esteja fazendo de nós instrumento do Senhor, Pai, aonde quer que nós estiver, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor, Pai, continue abençoando, Pai, usando as nossas vidas na Tua presença,
guardando a nossa casa, Senhor Deus, a nossa família. Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai, tudo aquilo que o Senhor confiou, Pai, em nossas mãos, que o Senhor possa estar nos dando capacidade, Deus, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, entendimento, Senhor Deus, para, Senhor Deus, agir, Pai, de forma correta, de forma santa, de forma que agrada ao coração do Senhor e de forma que vidas sejam alcançadas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por este dia. Obrigado por esta chuva, Senhor Deus, que cai, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que assim como ela desce do céu, e para lá não torna sem antes que rega a terra, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca do Senhor também. Ela não volta para o Senhor vazia. Ela faz, Deus, o que Te apraz e prospera naquilo para que o Senhor enviou, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra que tenha vindo direto aos nossos corações possa encontrar, Deus, aquela terra produtiva, aquela terra bem arada, que produza fruto a 100, a 60 e a 30 por um, para a glória do nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor, e amém. 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 Glória a Deus. Está encerrado nessa noite. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.